Olá, está começando o especial Segredos do Porão, uma viagem além da vida. Estamos aqui no Hotel Fazenda Casa Grande, onde há quase 5 anos começaram as gravações de Segredos do Porão. Que estavam aqui com suas almas perdidas, que ficavam ainda aqui na região. Vamos conversar com a gerente do hotel que se transformou no cenário de Segredos do Porão. Eu vi a luz acesa, eu cheguei lá, não tinha luz nenhuma acesa. Vamos conhecer as curiosidades e vamos nos apaixonar por essa história. Vamos desvendar os segredos de Dona Helena e o casarão. Alô? Encosta o carro, pelo amor de Deus! Encosta o carro! Estamos aqui no Hotel Fazenda Casa Grande, onde há quase 5 anos começaram as gravações de Segredos do Porão, uma viagem além da vida. Aqui no casarão, vamos conhecer o porão da Dona Helena e saber a fundo como foram essas gravações. Segredos do Porão, sequência 7, cena 1, take 1. Se você pensa que eu vou dormir nesse mausoléu mais uma noite, você tá muito enganado, Beto. Bom dia pra você também, meu amor. Bom dia. Segredos do Porão, sequência 7, cena 1, take 2. Segredos do Porão, sequência 7, cena 1, take 3. Segredos do Porão, sequência 7, cena 1, take 4. 7, cena 1, take 5. 7, cena 1, take 6. 17, cena 1, take 7. Não, take 8. A senhora acredita que a Valéria ficou morrendo de medo Eu falei Valéria. Eu peguei um pão aberto também. Você pode começar, chega. É que eu peguei um pão aberto, eu fiquei inseguro. Foi a Ilza que abriu. Fala sério. Pra facilitar a vida. Não, e essa pratada aqui deve ter dado a dor no seu ouvido, hein, Caput? Pá! Há 5 anos atrás, no dia 23 de julho de 2007, nós chegamos aqui no Hotel Fazenda Casa Grande para fazer essas filmagens. Você ainda lembra de alguma coisa que aconteceu? Eu lembro de várias curiosidades que a gente não colocou a público. As pessoas elas estão assistindo até hoje Segredos do Porão na locadora. Algumas pessoas nem sabem que o filme foi feito por pessoas de Sete Lagoas. E dos detalhes que aconteceram aqui, qual que você assim, mais se recorda e te trouxe mais curiosidade? Tem um detalhe que não dá para esquecer, que foi uma das gravações noturnas, que quando chegou a hora dos atores, entre uma gravação e outra, estava chegando o horário de jantar, e eles foram lá para o lugar onde a gente arrumava a mesa, eles iam jantar, e eu havia colocado, eu estava mexendo junto com a iluminação, colocando a iluminação, você posicionando as câmeras justamente aqui, nesse pedaço que a gente está aqui agora, e a casa estava vazia, quer dizer, o hotel estava vazio. E eu fui lá dentro, abri, eu estava com as chaves, eu entrei lá dentro e justamente aqui, neste quarto. Essa janela? Essa janela aqui. E ali dentro é que tem uma tomada perto da porta. Então a minha ideia era tirar o cabo para cá, para a gente fazer a gravação. Mas não podia porque estava trancada a porta da frente. Então nós tivemos que pegar o cabo e fazer a volta ali, que dava quase 60 metros de cabo, saindo pelo fundo e voltando para cá para a gente posicionar a iluminação. Eu entrei dentro do quarto, ela estava fechada, estava tudo fechado, a casa estava vazia, não tinha ninguém, os atores lá já preparando para jantar e nós íamos deixar pronto para começar as gravações.
Quando eu cheguei aqui, eu acho que está até gravado, depois você passa para o pessoal ver. Quando eu cheguei aqui e olhei para a janela estava aberta. Aí o que chamou a atenção dos auxiliares, das pessoas que estavam trabalhando com a gente, do Augusto. Eu fui lá agora, a janela tem que estar fechada, porque era uma cena de continuação. Como? A janela abriu. Que janela que abriu? Que a janela primeira lá estava fechada. Não tem ninguém lá não, velho. A janela abriu. Não tem ninguém lá não, senhor. Ninguém abriu essa janela. A janela abriu. No outro dia o rapaz veio contar pra gente que foi feita uma sessão aqui, porque tinha mais ou menos aí uns 400 escravos que ficavam rondando a fazenda. Se ele tivesse contado isso na noite anterior... Detalhe, 400 escravos falecidos há 200 anos. Que estavam aqui com as suas almas perdidas, que ficavam ainda aqui na região. E aí que falei, poxa, se ele falasse isso antes, jamais eu dava um passo para fora sem luz aqui. Mas isso é apenas um dos detalhes. Um outro detalhe interessantíssimo foi a questão do rádio. Nós precisávamos de um rádio. Foi o seguinte, quando eu escrevi o roteiro, eu quis linkar a questão da religiosidade da Dona Helena com o falecido marido, a capela dela. E na minha lembrança, acredito que na casa da nossa avó, existia um rádio capela, um rádio estilo catedral. E isso era um rádio da década de 30 ou 40, e isso estava na minha cabeça. E para Dona Helena tinha que ser aquele rádio. Não é chatura, mas fazia sentido. E nós fomos procurar esse rádio porque falaram pra gente que em Sete Lagoas existiam pessoas, colecionadores, que tinham esse rádio nesse mesmo formato. O que aconteceu? Era muito interessante, porque falaram assim, olha, fulano tem um rádio. Quem é? A primeira pessoa. A primeira pessoa. Não, rapaz, tem um rádio em tal lugar. Aí nós fomos na primeira pessoa. Rapaz, eu tenho rádio sim, do jeito que você está querendo, mas eu não posso, mas eu sei quem te empresta. Vai na casa de B. Aí nós fomos na casa do B. Chegou lá, ele, rapaz, eu tenho, mas eu não tenho. Ele está aqui, mas ele não está. Mas eu sei que o C tem, e a gente foi quase o alfabeto inteiro atrás do rádio. E todo mundo tinha um, eu sabia quem tinha, mas ninguém emprestava o rádio pra gente. O que nós tivemos que fazer? Um rádio. Nós produzimos o rádio. Nós ainda temos ele, lógico, 5 anos depois ele já está meio surrado, mas é um rádio cenográfico, né? Mas que serviu muito bem para as gravações. Algumas pessoas ainda perguntam se ele funciona ou não, mas deu certo. Deu, e assim, a gente não tinha ainda o material e com uma verba muito pequena, a verba estava enxuta demais, e aí nós pegamos um quadro, uma moldura de um quadro mais antigo, cheio de cupim? É isso mesmo, a moldura estava cheia de cupim, então já dava aquele aspecto que era a base do rádio. Um pouco de Eucatex. Eucatex, compramos aquele papel... Contact. E ali nós começamos, era tecido, conseguimos aqueles botões do seletor, né, do dial dele, e montamos o rádio, que ficou assim perfeito. O rádio cenográfico era legal. E o restante, o interior do rádio, quando dava contato, era a computação gráfica que o Júnior criou. Bom, só um comparativo. Uma produção cinematográfica brasileira hoje, ela enxuta, gira em torno de 5 milhões de reais. A hollywoodiana não vamos nem falar, porque varia entre os 200 milhões de dólares até 300 milhões de dólares e por aí vai. Depende do James Cameron, quando ele está triste ou quando ele não está, do humor dele. Na ocasião nós tínhamos uma câmera Panasonic de mão, uma Handicam 3 CCD, e nós tivemos que mentir dizendo que era uma HDV, e as pessoas acreditaram, porque a qualidade realmente ficou interessante. As pessoas até hoje gostam muito. Funcionou? Funcionou bem mesmo. Aproveitando aqui o momento, então, agradecer todos aqueles ainda que a gente tem no nosso coração,
que de uma forma ou de outra eles ajudaram e ajudaram muito. E foram muitas pessoas, alguns ajudando com o que tinham, outros com prestação de serviço. Nós tivemos carro emprestado de amigo, nós tivemos coisas assim que a pessoa tinha só dela e ela disponibilizou para a gente. Empresas que fizeram um serviço e pagaram a mais, outros deram combustível. Muitos não sabiam o que ia acontecer, porque como foi o primeiro filme, não havia, porque hoje, quando nós fizemos logo depois a novela, mas quando você fez a novela, você já tinha um filme que foi feito, deu certo e foi para a locadora. Mas quando foi fazer o filme, nós não tínhamos nenhum trabalho de tamanha grandeza para você ser respaldado. Então tínhamos o quê? O roteiro na mão, a ideia e boas intenções. Mas eu acho que as pessoas viram, participaram, vibraram com aquilo. Foram 9 meses de trabalho. Então assim, imagine 9 meses você doando o que você tem. 9 meses você abrindo mão daquilo que é a única coisa que você tem. Que foi o seu lazer, a convivência com a família, com a namorada, com a esposa, com o esposo, o dinheiro mesmo, e todos ali participando e fazendo esse trabalho. Olha, para mim, poder apoiar, patrocinar, né, um produto, alguma coisa cultural, como nós fizemos com o esporte também, algo que seja de Sete Lagoas, é muito importante. Acho que o empresário de Sete Lagoas deve apoiar assim, esse tipo de evento. E para mim é um orgulho, é um prazer, uma satisfação poder fazer isso por um produto genuinamente sete lagoano, assim como já fizemos com várias outras coisas que foram lançadas para a nossa cidade. Somos de Sete Lagoas, então temos sim que apoiar quem é de casa, quem é de Sete Lagoas, levando nosso nome aí para o Brasil afora. Parabéns, e para mim é um orgulho muito grande mesmo estar presente com vocês nesse filme. Aí vai o Senhor Debi e sua fiel camicleta esbanjando simpatia por onde passa. Sua missão, garantir a satisfação dos clientes mais exigentes. Mas isso não é problema para o Senhor Debi. Vai construir ou reformar na Felt Elétrica e Felt Mix. Você encontra tudo o que precisa. Variedade e os melhores preços. Felt Elétrica e Felt Mix.